ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor e pedir para que Deus ele nos abençoe através da sua palavra. Deus, Pai, santo é o teu nome, Pai, santa é a tua palavra, Deus, e que nós possamos, Senhor, ser santos, Pai, através dela, Senhor. O Senhor possa, através do teu Santo Espírito, operar em nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor, ter a luz do teu rosto sobre nós, Senhor. Isso possa impactar completamente, Deus, a nossa vida, Senhor. O Senhor possa nos transformar, meu Deus, através da tua presença em nosso meio, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos abençoa. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a gente adorar a Deus é um meio para um fim ou um fim em si mesmo. Por que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus para que isso nos fortaleça, para que a gente possa fazer outras coisas, ou nós adoramos a Deus simplesmente por adorar a Deus. Adorar a Deus é aquilo que é o mais importante, é um fim em si mesmo. Esse salmo vem falar um pouco a respeito disso, irmãos, da presença de Deus em nossas vidas, e nós termos a presença de Deus de modo pleno sobre nós. Veja que o salmo, ele começa fazendo referência à bênção araônica, a bênção que Deus ele disse a Moisés, que era assim que Moisés e que Arão ele deveria encerrar o culto na antiga aliança, né? Que está lá no livro de Números, no capítulo 6, do verso 24 ao 26. Ele começa o salmo fazendo referência a essa bênção. O versículo 1 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Veja, o salmo ele começa como termina o culto, como termina a bênção araônica, que é o último elemento, o elemento do culto. Então veja, ele está clamando aqui o salmista para que Deus conceda a ele uma graça maior do que qualquer outra graça, irmãos, que nós podemos receber nessa vida, que é Deus fazer a luz do seu rosto resplandecer sobre nós. Veja que esse é um desejo antigo entre o povo de Deus. Se nós nos lembrarmos, a gente vai lembrar de Moisés, que ele teve um desejo semelhante a esse. Moisés, quando ele tirou o povo da terra prometida, ou quando ele tirou o povo do Egito e estava conduzindo o povo até a terra prometida, quando o povo tinha cometido pecado e torpeza e todo tipo de iniquidade, eles fizeram o bezerro de ouro e adoraram. Então, depois dessa situação, Moisés ele chega para Deus, ele vai conversar com Deus, e ele diz: Senhor, eu preciso ver a tua face, para que eu possa conduzir esse povo. Ele queria que ver a face de Deus fortalecesse ele a tal ponto para que ele pudesse conseguir, ele pudesse conduzir o povo de Deus na missão que o Senhor tinha dado a ele, que era conduzir o povo até a terra prometida. A gente vê que ver a face de Deus, irmãos, é algo que é ansiado pelo povo de Deus, é um anseio do povo de Deus. A gente vê que o Salmo 11, que nós cantamos agora na liturgia, ele vai terminar dizendo justamente que os justos, eles verão a face de Deus. Mas veja que Deus ele deu uma resposta para Moisés, quando Moisés pediu para ver a face de Deus. Ele disse: Moisés, é impossível, homem nenhum pode ver a minha face e viver. O homem não pode ver a face gloriosa de Deus, ou seja, a maior manifestação de quem Deus é, porque é isso que significa a gente ver a face e o rosto de alguém. Irmãos, quando você vai pensar numa pessoa, você vai se lembrar dela do modo mais pleno possível, você vai lembrar do rosto daquela pessoa, você não vai lembrar de um braço, de uma mão, de um pé,
Você vai lembrar do rosto da pessoa, que o rosto é a maior representação de quem a pessoa é. Então, seria a revelação mais profunda que nós pudéssemos ter da parte de Deus. Seria justamente a gente ter o rosto de Deus resplandecendo sobre nós. Ou seja, o rosto de Deus virado para nós, de modo que nós pudéssemos ver a face de Deus. Só que veja, isso é uma bênção que é dada ao povo de Deus. Né? Uma oração, Arão, ele falava isso para o povo, era o desejo do seu coração, que o próprio Deus colocou essa palavra em seus lábios, para que ele pudesse dizer ao povo que o Deus resplandeça o rosto dele sobre eles. E de um modo parcial, nós podemos experimentar isso, irmãos, mas não de modo pleno aqui nessa vida. E de fato, nós não precisamos conhecer tudo o que precisa ser conhecido de Deus. Nós não precisamos saber tudo quem Deus é, para que eu e você a gente possa ser conduzido a uma vida que vai adorar o Senhor verdadeiramente. Veja que o objetivo que ele pede aqui nesse primeiro momento, para que Deus ele seja gracioso e abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós, versículo 2 diz, é para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Veja que ele quer que ele esteja de frente para Deus, que ele possa ser abençoado por Deus, que ele possa estar na presença de Deus. Mas ele quer isso não simplesmente para que ele possa adorar a Deus, mas para que ele possa ser capacitado para proclamar o nome de Deus em todas as nações. Veja que é muito parecido com o que Moisés ele estava clamando. Ele estava clamando para que Deus mostrasse a luz do rosto dele, estava pedindo para que Deus mostrasse a face dele, para que ele pudesse ser capacitado a cumprir a missão que Deus tinha dado a ele, para que ele pudesse realizar. E uma coisa que é interessante a respeito disso, é que essas palavras que são usadas aqui, resplandecer e ver a face, elas estão relacionadas ao que acontecia no culto no Antigo Testamento. Porque quando Deus ele criou o mundo, irmãos, a Bíblia nos fala que Deus ele fez resplandecer a luz sobre esse mundo. Deus ele revelou a sua glória quando ele acende as luzes desse mundo, e a gente pode contemplar aquilo que Deus faz. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, estava a luz e a face das águas, ou seja, o objeto, a criação de Deus, estava diante do próprio Deus, ali no momento da criação. Mas isso é mostrado de modo mais intenso no culto do Antigo Testamento, que o sacerdote, ele acendia a luz ali, o candelabro ficava em cima da mesa, e ele ia acender a luz, e a luz ela era posicionada, o candelabro era posicionado de uma forma para que iluminasse o que tivesse na sua frente. Ou seja, era como se o Deus ele estivesse iluminando o sacerdote para que ele pudesse realizar a sua obra ali dentro do templo. E então, esse é como se fosse assim, esse é o desejo do sacerdote. O sacerdote iria sair do local onde ele fez o sacrifício, depois no dia da expiação dele terminado, ele fazer o sacrifício pleno pelo perdão do pecado do povo naquele ano. Um dia, uma vez apenas no ano, ele ia sair, então ele ia dizer que o povo pode ser abençoado porque o sacrifício foi feito. E qual é a bênção? A bênção é que vocês possam experimentar aquilo que eu já experimento ali dentro. É mais ou menos isso. O sacerdote ele experimenta de ter o seu rosto iluminado dentro do templo. Mas o desejo do sacerdote é que não apenas a luz de um candelabro possa iluminar o rosto do povo de Deus, mas que a própria presença de Deus, o próprio rosto de Deus possa resplandecer sobre nós. Vejam, irmãos, que a face de Deus, a Bíblia nos diz que Deus ele habita em luz inacessível. As manifestações da glória de Deus que nós podemos ver no Antigo Testamento é justamente uma luz gloriosa. Então, se nós contemplássemos a face de Deus, irmãos, nós não iríamos conseguir ver muita coisa. Assim como quando eu e você, a gente tenta contemplar o sol, sem nenhuma proteção, sem nada intermediando esse olhar, a gente não vai conseguir ver o sol realmente como ele é. Pelo contrário, o que pode acontecer é que a nossa visão pode ser prejudicada, a gente pode estar fazendo mal à nossa saúde. É mais ou menos um pouco disso, só que muito mais profundo que Deus diz, quando ele fala que nós não podemos contemplar a face de Deus, porque nós somos pecadores. Porque o nosso pecado impede que nós possamos enxergar de modo pleno a glória do próprio Deus. Nós somos impedidos pelo nosso pecado, pelas nossas limitações como criaturas, de contemplarmos a face de Deus. Mas veja, por mais que de um modo pleno, nós não podemos ter essa experiência aqui na terra, mas
nós podemos enxergar um vislumbre, um pouco da glória de Deus, e isso é suficiente, irmãos. O mínimo que nós pudermos ver da glória do verdadeiro Deus é suficiente para que nós possamos viver a vida para a glória dele. Veja, ele diz que nós vamos ter a bênção de Deus, Deus sendo gracioso conosco e nos abençoar, fazendo com que nós possamos receber a sua presença em nossas vidas, nós possamos contemplar um pouco de quem Deus é. Ele diz no versículo 2, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, ele quer proclamar, ele quer ser um reflexo da glória de Deus. É como, irmãos, Moisés, apesar de ele não ter tido o privilégio de ver a face de Deus, mas a Bíblia fala que ele conversava com Deus na tenda do encontro. Ele entrava ali e ele passava algum tempo se relacionando com Deus, de modo que quando ele saía de lá, a Bíblia fala que o rosto de Moisés resplandecia. Ou seja, quando ele saía de lá, ele conseguia apresentar ao povo um pouco da glória de Deus através da face dele. Ele conseguia refletir a glória de Deus para o povo de Deus. E o desejo então aqui do salmista é de que nós possamos refletir a face de Deus, que se nós vivemos na presença de Deus, se nós adoramos ao Deus único e verdadeiro, nós possamos refletir a glória de Deus quando nós saímos da adoração. Que a adoração a Deus, que nós estamos na presença de Deus, seja tão impactante em nossas vidas, que as pessoas lá fora possam ver isso. E ele diz aqui, não apenas as pessoas que sabem algo a respeito de Deus, não apenas os crentes, mas ele diz que todos os povos possam ser confrontados com a presença de Deus, com o reflexo da glória de Deus em nossas vidas. Ele diz, todas as nações possam conhecer a tua salvação. E o objetivo dele, irmãos, no versículo 3 ele diz, é que louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ou seja, ele quer que todos os povos eles louvem a Deus. Porque, irmãos, não tem como nós contemplarmos a Deus. Não tem como nós estarmos na presença de Deus e conhecermos quem esse Deus é. E nós não queremos transmitir esse Deus, essa salvação. Nós não queiramos que essa salvação ela alcance as outras pessoas. Por dois motivos. Se nós amamos a Deus porque queremos que o seu nome seja glorificado, nós reconhecemos o quanto que Deus ele merece ser glorificado, que nós não temos condições, nós somos poucos demais, que todo o mundo deve se voltar para glorificar a Deus, que o mundo todo, que o universo todo deve se curvar diante desse Deus, porque ele é glorioso. E se nós amamos as pessoas, porque Deus ele é a cura para todos os problemas da humanidade, Deus ele é aquele que pode trazer salvação, como o texto nos fala. Veja, imagina se no momento de doença, no momento de uma pandemia ou de qualquer outro momento de extrema dificuldade que o mundo estiver passando, você tem a cura para todos os problemas, para aquilo que tem afligido as pessoas, para aquilo que tem tirado vidas, e você vai ocultar essa cura. Veja que perversidade, eu e vocês, a gente não nos colocarmos diante de Deus de modo completo, a gente não nos entregarmos ao Senhor para esse serviço, tanto por amor a Ele como por amor ao próximo, nós desejarmos que as pessoas elas possam louvar o Senhor. E veja que louvor aqui não é simplesmente um cântico, não é simplesmente em um momento específico nós rendamos algum tipo de glória, de louvor ao Senhor, mas é que ele é enfático em dizer, ele fala tanto aqui no versículo 3, como no versículo 5, ele repete duas vezes, louvem os povos a ti, ó Deus, louvem-te todos os povos, ou seja, é algo que deve ser constante, é o que é intenso, é o que vai preencher toda a nossa vida, a adoração a Deus. O louvor que nós vamos dar a Deus é em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida. O salmista ele fala no versículo 4, ele diz, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. E esse aqui é o centro do salmo, irmãos, é a parte mais importante do salmo, é o que está em destaque nesse salmo, é a alegria que as pessoas vão poder sentir ao conhecerem verdadeiramente a Deus. Ele diz, porque Deus julga os povos com equidade e guia na terra as nações, ou seja, porque o mundo ele recebeu a plena revelação de Deus. Veja, esse é o objetivo último do salmista. Se os irmãos perceberem, esse salmo ele tem uma estrutura um pouco diferente do que outros textos da Bíblia, do que geralmente os textos da Bíblia têm, que ele começa em cima e ele termina embaixo.
Na verdade, esse texto ele começa nas extremidades, ele vai até o meio. Os irmãos podem começar a perceber isso de modo claro quando percebem que o versículo 3 e o versículo 5 são iguais. O versículo 5 é uma repetição do versículo de número 3. E o versículo 6 e o versículo 7, ele está falando das consequências daquilo que ele pede no versículo 1 e no versículo 2. Ele diz no versículo 1 que Deus seja gracioso para conosco, que nos abençoe. Veja que no versículo 6 e 7, ele também vai falar da bênção de Deus. Só que agora, não apenas sobre nós, o povo de Deus, mas sobre todos os confins da terra. E veja, no versículo 2, ele vai falar que para que se conheça na terra o caminho em todas as nações da tua salvação, que é exatamente isso que ele está dizendo aqui no versículo 7 também. Ele vai falar que a terra, no versículo 2, na terra se conheça o caminho, e no versículo 6 ele vai dizer que a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Qual foi o objetivo, irmãos, de Deus ter criado todas as coisas? Deus ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória. E nós não devemos estar satisfeitos, irmãos. Nós devemos estar incomodados quando nós não conseguimos cumprir esse objetivo de darmos glórias a Deus. Quando nós enxergamos os pecados que ainda residem em nosso ser, nós devemos ficar incomodados. Não porque aquele pecado pode trazer algum mal para nós, mas porque ele nos impede de louvarmos ao Senhor, ele nos impede de fazermos aquilo para o qual nós somos criados, ele impede que eu e você a gente possa reconhecer e conceder a glória que Deus merece receber de nossos lábios e da nossa vida. Então o nosso pecado deve nos incomodar. Mas não apenas o nosso próprio pecado, mas todo o pecado à nossa volta, todas as coisas que estão à nossa volta, irmãos, que estão em desconformidade com a palavra de Deus, isso deve trazer incômodo no nosso coração. Nós devemos buscar o Senhor, o salmista nos ensina, nós devemos buscar o Senhor, para que o Senhor, resplandecendo a sua face sobre nós possamos ser capacitados a pregar o Evangelho e a termos a nossa vida transformada. Veja, irmãos, há tanta ênfase em movimentos que se dizem missionários, em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, em dizer para as pessoas que Jesus Cristo, ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é o que deve ser a ênfase do nosso coração e da nossa vida. Mas nós precisamos ir além. Nós não precisamos apenas anunciar a glória que Deus ele revela por Cristo ter morrido por pecadores, mas a gente tem que mostrar todas as implicações disso. Isso precisa ser transformador em nossas vidas. A gente precisa que o fato de sabermos que Jesus Cristo é Salvador, é Senhor, a gente possa conceder a Ele a glória necessária, a Ele a glória que isso requer de nós. Veja, Deus ele usa esse mundo, irmãos, como um palco da sua glória, um palco da manifestação da sua glória. Foi para isso que ele criou o mundo, é isso que o Salmo está dizendo. Ele diz, Deus resplandeça o rosto sobre nós, ou seja, Deus disse, haja luz, quando ele criou o mundo, para que esse mundo fosse iluminado e pudesse ser visto nesse mundo a glória que o nosso Deus merece receber. Toda a criação, ela reflete a glória de Deus, a glória que Deus ele manifesta em tudo que ele criou. A sabedoria de Deus está manifestada, o seu poder está manifestado, a sua grandeza está manifestada em tudo que ele faz. Mas veja que o centro do Salmo, irmãos, o versículo 4 nos diz que nós devemos nos alegrar. As pessoas, os povos devem se alegrar, as gentes todas, porque Deus julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Ou seja, a gente precisa aprofundar o entendimento sobre o que significa Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Isso significa que Deus ele julga o pecado. Significa que Deus na cruz do Calvário ele destruiu, irmãos, o poder da morte sobre nós, porque ele pagou pelos nossos pecados. Deus não apenas nos perdoou simplesmente porque ele decidiu, ele conseguiu, ele apagou a nossa transgressão, mas porque Jesus Cristo pagou pelo nosso pecado. Jesus Cristo é a demonstração de como Deus ele conduz e julga as nações com justiça, uma justiça santa. Ele diz que os povos devem se alegrar porque Deus ele guia na terra as nações. Ou seja, o que vai refletir para esse mundo, irmãos, essa glória de Deus que é manifestada quando Deus resplandece o seu rosto, a luz do seu rosto sobre nós, é quando a nossa vida demonstra que nós somos guiados por Deus. Por isso que em todas as áreas da nossa vida,
O Senhor precisa governar, o Senhor precisa conduzir. Por isso que em cada aspecto da nossa vida, hoje a gente viu pela manhã no casamento como a esposa deve se comportar, porque isso vai ser a demonstração de que estamos sendo guiados por Deus. Porque humanamente falando, ninguém vai querer se submeter uns aos outros. Humanamente falando, a gente não vai querer viver dessa forma que a Bíblia instituiu, que o Senhor Deus ele nos ensina através da sua palavra. Mas quando nós vivemos dessa forma, os povos vão enxergar e vão ver, eles temem ao Senhor. O Senhor é quem tem guiado esse povo. E eles vão ver a glória manifestada, irmãos, através de uma vida de obediência, através de uma vida santa, através de uma vida que não teme nem mesmo a morte. Porque a recompensa maior que nós temos, irmãos, não é vivermos. Veja que eu perguntei se a gente deve adorar a Deus simplesmente por adorá-lo, ou se existe uma consequência, e a resposta é dupla para essa pergunta. Veja, nós devemos adorar a Deus, para que nós saibamos manifestar a sua glória nesse mundo, e manifestando a glória nesse mundo, nós possamos adorar a Deus de um modo mais intenso e mais profundo, mais consciente. Por isso que o Salmo começa e termina dizendo que Deus nos abençoe. Ele começou dizendo que Deus nos abençoe para que a gente possa abençoar outras pessoas. Mas ele termina dizendo que Deus nos abençoe e que em todas as terras elas vão temer o Senhor. O objetivo de todas as terras temer ao Senhor qual é? Senão que todas as terras que temem ao Senhor, eles possam voltar e adorar a Deus. Então a adoração, como nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, ela é o centro de tudo, é o mais importante momento da nossa vida, é o ápice da vida do crente, é adorar o Senhor no dia do Senhor, no culto público, porque isso vai nos fortalecer para que nós possamos em todas as áreas viver para a glória de Deus, para que nós possamos, tendo contato com a face do Senhor através do Evangelho da sua palavra, nós possamos resplandecer a sua glória desse mundo e nós possamos retornar mais sedentos da sua glória, até aquele momento, irmãos, em que contemplaremos o Senhor face a face eternamente. E aí não precisaremos de absolutamente mais nada. Aí o adorar o Senhor vai ser suficiente para nós. A manifestação da glória de Deus vai ser o próprio ato de adoração. A adoração aqui ela já reflete a glória de Deus. Mas quando estivermos plenamente adorando Deus nos céus, ou novos céus e nova terra, as pessoas vão ver de modo claro as pessoas sendo condenadas ao inferno. E as pessoas que vão estar diante do trono do Senhor, adorando Ele eternamente. Todas elas estarão manifestando exatamente o que o Salmo fala no seu centro. Que Deus julga os povos com equidade. E que Deus guia na terra as nações. Que o povo de Deus, ele recebeu a bênção de Deus. Veja, irmãos, que contemplar a face de Deus deveria ser algo que fosse quase que viciante, se eu puder usar essa palavra de um termo positivo. Deveria fazer com que eu e você o termos experimentado em um momento da nossa vida, o contemplarmos a face de Deus, o contemplarmos algo da glória do Senhor na face de Cristo no Evangelho. Nós sejamos levados a querer vivenciar isso constantemente. Veja que é isso que nos ensina em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, e 2 Coríntios, capítulo 4. Peço para que os irmãos abram comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, para encerrarmos. Segunda Coríntios capítulo 4, irmãos, o versículo de número 6, mas eu vou ler o versículo 3 primeiro, 3 e o 4, e depois eu vou ler o 6. Ele diz no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja, querido, no versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E é nesse mesmo contexto aqui, irmãos, que ele diz que nós devemos viver de glória em glória. Que nós encontrarmos com o Senhor, irmãos, na face de Cristo, essa revelação. Veja, a gente não consegue olhar para a face de Deus, mas a gente consegue olhar para a face de Cristo, que é a revelação de Deus. O Senhor Jesus é aquele que veio para revelar de um modo que nós podemos alcançar, que nós conseguimos através da cruz do Senhor.
nós conseguimos, como um filtro à cruz, a gente pode contemplar a glória de Deus manifestada do modo mais profundo, mais pleno que já foi manifestado desde que o Senhor criou qualquer coisa que seja. Desde que Deus ele deixou de habitar sozinho, de viver sozinho na eternidade. E Ele nos criou, e Ele criou a raça humana, Ele criou o mundo. Nada revelou mais a glória de Deus de modo tão profundo. Nada resplandeceu mais a luz do rosto de Deus do que a revelação de Cristo no Evangelho. Do que Jesus Cristo, Ele revelar o Pai de tal forma. E a gente poder ver que Deus ele é suficiente para nós. Porque Ele trouxe a salvação de modo completo. Porque a luz que resplandece em nossos rostos, irmãos, em nossa face, é uma luz que ela não pode e não precisa parar de brilhar nunca. Veja, nós não precisamos de algo mais além do Evangelho, mas termos esse vislumbre do Evangelho, olharmos, contemplarmos o Evangelho, vai fazer com que eu e você queira contemplar o Evangelho ainda mais. Isso seja suficiente para transformar a nossa vida de modo completo. Veja, os incrédulos eles estão cegos. O Deus desse mundo os cegou. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós podemos proclamar o Evangelho com confiança, porque todo o poder, toda a autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. E Satanás, a Bíblia nos diz que ele foi impedido de exercer seu poder de modo completo, de ocultar e de cegar os incrédulos. Agora eles podem, irmãos, ao ouvir o anúncio do Evangelho, ao ver a nossa vida refletida de modo pleno a glória de Deus, eles podem ser transformados também, para que eles possam cumprir a profecia dita nesse salmo, que os confins da terra possam adorar ao nosso Deus. Que todos os povos, irmãos, que gente de todo povo, todo tribo, toda raça, toda nação, possa adorar ao nosso Deus. E nós possamos ser instrumentos no meio de tudo isso. E veja que é maravilhoso. Eu e você, nós não apenas podemos contemplar a face de Deus, mas nós podemos refleti-la. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Com isso nós precisamos, irmãos, buscar que a nossa vida seja limpa dia após dia. Que o Evangelho do Senhor ele possa nos purificar, para que os nossos pecados não nos impeçam de ver a glória de Deus na face de Cristo. E para que os nossos pecados não impeçam outras pessoas de verem o reflexo da glória de Deus em nossa face. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos cantar mais uma vez o Salmo de número 67.